Pessoal, tudo bem com vocês? Encontrando aqui mais uma vez para discutir um tema de farmacologia, né? Esses temas, um dos importantes temas da farmacologia. Vamos falar hoje do tratamento da epilepsia, tá certo? Então anotem aí. Vamos falar agora dos fármacos anticonvulsivantes. Tem alguns autores, pessoal, que chamam de anticonvulsivante, outros que chamam de antiepiléticos, tá? Mas quando a gente vai pensar de fato mesmo, né, nessa nomenclatura, se a gente for olhar, por exemplo, a convulsão, ela pode ocorrer em diversos estados clínicos. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Ó. A gente pode ter uma crise de hipoglicemia que ocasiona convulsão. Um paciente politraumatizado pode desenvolver convulsão. A sepse generalizada pode desenvolver convulsão. E a epilepsia pode também desenvolver convulsão, tá certo? Então, a gente vai falar aqui agora dos principais medicamentos utilizados na epilepsia, portanto, dos fármacos anticonvulsivantes, e aí vocês podem ver essas diversas nomenclaturas aí na internet, fármacos anticonvulsivos, anticonvulsivantes, antiepiléticos, acaba sendo tudo a mesma coisa, basicamente, tá? Mas os termos mais utilizados são os antiepiléticos e os anticonvulsivantes, ok? Para a gente entender, pessoal, o tratamento medicamentoso da epilepsia, a gente precisa passear um pouquinho aqui pelo cérebro. E a gente começa, inclusive, quando a gente busca essas informações, entender que, além daquelas disfunções de movimentos, então, além da discinesia, tá, daqueles movimentos episódicos, de tremores, o paciente pode também desenvolver outros vários sinais. Quer ver uma coisa? Ó? Por que que o paciente pode apresentar tremor, tá? Porque existe também epilepsia sem tremor nenhum, ok? O paciente pode apresentar tremor porque essa região, que é o do córtex motor, que controla, pessoal, nossos movimentos, está sendo afetada por um foco epilético, está tendo uma descarga epilética aqui muito importante, tá? E esse paciente começa, então, a apresentar tremores, ok? Então, se o foco epilético estiver nessa região cortical aí, né, no córtex motor, o disparo vai ser, então, realizado e o paciente começa a entrar na discinesia, beleza? Mas repare só, o foco epilético pode estar aqui também no tronco encefálico, tá bem? No mesencéfalo, uma região que controla, por exemplo, nosso estado de consciência. A gente pode entrar aqui em inconsciência. O paciente com epilepsia, ele tem um momento durante a crise dele de inconsciência. Aqui na região, ó, logo abaixo do tálamo, né, hipotalâmica, o foco pode estar aqui, e uma das coisas que o hipotálamo controla é a memória. É claro, então, que durante a crise, esse paciente pode ter perda de memória. Então, ele entra em confusão mental total ali. Então, claro que a gente sabe, as disfunções de movimentos, os ritmos episódicos, tá? De movimentos é o principal sinal, tá? O principal sintoma da epilepsia. Okay? Mas existem outras coisas diversas aí a serem tratadas no mal epilético, beleza? Como é que a gente pode, tá? É, de forma breve aqui, estratificar, né? Expor os diversos tipos de crises convulsivas. A gente tem aquela crise que não tem tremor nenhum, o paciente fica meio que catatônico ali, ele fica acinético. Aí ele entra em estado de inconsciência, ele pode perder a memorização dele aqui, mas ele não tem tremor nenhum. É o que a gente chama de crise de ausência. O tratamento da crise de ausência é um tratamento medicamentoso bem diferente daquele tratamento das outras crises convulsivas, tá certo? Imagina que o paciente lá fez um exame de eletroencefalograma, falou, ó, apenas um ou outro eletrodo ali identificou uma disfunção neuronal. Então, ela fala, esse paciente tem uma crise parcial. Ele pode ter tremor só de uma mão, só de um dedo, só de uma pálpebra, tá certo? Só de um membro qualquer, uma perna, um pé. Então, ele tem uma crise parcial, uma crise com foco em alguma região do cérebro, e, obviamente, isso vai se extrapolar lá para alguma região do nosso corpo de forma periférica, tá certo? Ou então o ECG mostrou, ó, todos os eletrodos aqui do exame estão denotando disfunções por todo o cérebro, a chamada crise generalizada, tá certo? Quando se fala de crise generalizada, é muito comum essa crise que a gente chama de crise tônico-clônico generalizada, tá certo? Uma crise tônica clônica. Isso porque o paciente entra numa fase de extrema rigidez, ou seja, a fase tônica, depois ele começa a se distender e ficar com tremores rítmicos, episódicos, é a fase clônica, tá certo? De repente ele entra na fase pós-ictal, tá? Como está aqui, ele entra
Ele começa a voltar ao estado de consciência dele, e ele está muito cansado aqui nesse momento, ele volta a ser um extremo cansaço e com confusão mental, sem saber o que aconteceu, sem saber com quem ele... Enfim, ele ainda não se encontrou ali naquele momento, tá certo? É muito perigoso, o paciente pode ter choques, né, onde ele está ali, cair no chão, alguma queda, é muito perigoso, tá ok? Conhecendo esses tipos de crises convulsivas, a gente fica mais apto agora a falar sobre o tratamento medicamentoso, tá? Pessoal, para a gente falar de uso de medicamentos na epilepsia, a gente precisa lembrar de algumas coisas bem básicas da farmacologia relacionadas ao sistema nervoso central, que é a parte de polarização e despolarização neuronal. Então, bora imaginar que a gente está colocando aqui agora uma membrana plasmática de um neurônio, dendritos do lado, axônios de outro, tá? Bora imaginar, então, aqui agora que a gente tem aqui um neurônio, e bora ainda mais, imaginar que esse neurônio, ele está no seu estado de repouso, tá? Ou seja, se ele está no estado de repouso, significa dizer que ele está polarizado. Aqui dentro tem carga positiva, aqui fora tem carga, perdão, aqui dentro tem carga negativa e aqui fora tem carga positiva. Ou seja, ele está polarizado. Eu tenho um polo dentro e tem um polo fora. Ele está em estado de repouso. Tá claro isso? O que que acontece? Meu filhinho acabou de entrar ali. Oi, pai. Peraí que papai está trabalhando e já volta, viu? Então, olha só, quando o paciente tem um foco epilético, tá? Ou seja, o paciente entrou em foco, esses neurônios, principalmente que controlam, tá, a sinapse do glutamato, tá? Os pacientes têm um foco epilético é porque esse neurônio ele saiu do repouso. Então, da onde vem essa condição focal, tá? De fazer a liberação sináptica do glutamato, que é extremamente excitatório. O neurônio ele sai do estado de repouso. Gente, para o neurônio sair do estado de repouso, significa dizer que carga positiva está se adentrando aqui. Pode ser, por exemplo, íons de cálcio, ou então pode ainda ser íons de sódio, que entra aqui e vai deixando agora a carga positiva aqui dentro. Me espera um pouquinho lá fora. Ó, papai vai fazer um vídeo aqui agora sobre um trabalho e daqui a pouco eu vou lá brincar com você, tá bom? Me espera lá fora um pouquinho, tá certo? Então, gente, ó, aqui entra íons cálcio, entra íons sódio e vai ficando... Tá, um beijo pra você. Tchau. Daqui a pouco eu vou lá te ver. Quando entra carga positiva aqui, pode ser cálcio, pode ser sódio, esse neurônio aqui está ficando, obviamente, despolarizado. Tá? Ele saiu da polarização dele, está ficando despolarizado. Então, ele está ativo. Ele vai começar a secretar glutamato, e aqui agora, se for uma região de foco, vai começar a ter disparos eletroquímicos, e aí o paciente vai entrar na crise. Tá claro? Ou ainda, além de ter entrada de cargas positivas, a gente pode estar tendo perdas aqui de cargas negativas. Então, quais são as formas de tratar o paciente com epilepsia? Repare só, a gente vai, a gente vai bloquear canais de cálcio, tá bem? É uma das opções, claro, eu vou até escrever aqui do lado, ó. Uma das opções é inibidores de canais de cálcio. O etosuximida faz muito bem isso. E existe uma coisa importante da gente lembrar, ó, que quando se faz o eletroencefalograma dos pacientes, tá? Mostra que quando o paciente tem crise de ausência, o principal envolvido é o íon cálcio. É óbvio que para o tratamento da crise de ausência, a primeira escolha, então, vai ser a etosuximida, para tratar a crise de ausência epilética. Beleza? Então, bloqueadores de canais de cálcio é uma classe muito importante no tratamento da epilepsia. A outra forma de tratar esse paciente é bloqueando a entrada de influxo de sódio. Então, segundo tópico aqui seria antagonistas, né? Inibidores dos canais de sódio, como, por exemplo, fenitoína faz isso. Fenitoína faz isso. A gente falou aqui de influxo, né? Impedimento de influxo de canais de cálcio aqui em cima. Não sei se vocês conhecem, pregabalina faz isso, tá bem? Gabapentina, apesar do nome gabapentina, né? A gente faz isso. Por que eu estou dizendo o nome gabapentina? Daqui a pouco eu vou falar do GABA. Também bloqueia um canal de cálcio.
E o mais usado hoje, por conta da crise de ausência, é o etoxi-succinimida. Beleza? E além de bloquear essas entradas de íons de carga positiva, a gente pode ainda estimular a entrada de íons de carga negativa. Então, a terceira opção são os ativadores do canal GABA-A, que é, por exemplo, os benzodiazepínicos, tá bem? Aqui é um receptor GABA, beleza? O GABA-A, vários tipos de GABA, tá certo? Os fármacos têm interação química com o GABA-A. Então, são agonistas de GABA. Eles estimulam o influxo, a entrada de cloreto lá para o neurônio, e vai ficando negativo aqui, tá claro? Então, a ideia para tratar o paciente com, com, com epilepsia é manter o neurônio aqui, ó, no seu estado polarizado, no seu estado de repouso. Para isso, a gente tem que impedir que entre cargas positivas ou então estimular a entrada de carga negativa. Então, são essas três as principais opções para o tratamento do paciente com epilepsia, tá certo? Então, usem isso como macete. Eu vou impedir entradas de cálcio, ou vou impedir entrada de sódio, ou então vou estimular a entrada de cloreto através do receptor GABA. Se a gente souber disso, gente, a gente consegue já responder um monte de questões já de concurso para farmacologia aí, dos antiepiléticos. Vamos fazer um teste, quer ver uma coisa? Ó, aqui diz assim, a epilepsia é uma síndrome cerebral crônica de diversas etiologias, caracterizada por manifestações recorrentes clinicamente diversificadas, entre as quais figuram as convulsões. Até aqui tudo bem, ó, tá ótimo, né? Convulsão é um dos sinais da epilepsia. Uma correta caracterização clínica da epilepsia e classificação das crises epiléticas orienta racionalmente o tratamento. Sobre isso, então, marcar C para correta, E para errada, e depois a gente vê qual que tá. Vamos lá. De tudo que a gente já viu, vamos tentar relembrar aqui agora, tá? Ó, o fenobarbital, que é um barbitúrico, né? A gente falou lá de botar aqui a membrana plasmática de um neurônio, tá? Tem canais de sódio, beleza? Tem canais de cálcio e tem canais GABA. É claro, GABA-A. A ideia é manter esse neurônio em repouso, beleza? Então, aí vai causar a hiperpolarização desse neurônio. Tudo bem? Então, o fenobarbital aumenta as respostas fásicas do receptor GABA. O fenobarbital age aqui. Lembra que a gente falou que benzodiazepínicos, diazepam, clonazepam, alprazolam, né? Na epilepsia usa-se muito diazepam. E também os barbitúricos são ativadores de GABA-A, são agonistas de GABA-A. Dentre os barbitúricos, o mais comum é o fenobarbital. Então, o fenobarbital aumenta as respostas fásicas do receptor GABA-A, reduz as respostas sinápticas excitatórias, né? Porque é um neurônio, principalmente, que liberaria glutamato, que é excitatório, mas agora em repouso ele não vai liberar mais. E tem aplicação clínica, entre outras coisas, nas crises tônico-clônicas generalizadas. Tudo certo aí, gente? Algum erro nessa questão? Nenhum, né? Isso aqui é muito verdade, beleza? O segundo, a etoxi-succinimida não possui aplicação clínica nas crises... Cara, a gente acabou de falar, não foi? A etoxi-succinimida bloqueia cálcio, né? Então, impede essa entrada de cálcio que mantém o neurônio hiperpolarizado. É extremamente importante na crise de ausência porque o eletroencefalograma denuncia que a crise de ausência tem principalmente problema por aqui, no influxo de cálcio. Então, isso aqui, quando ele falar que etoxi-succinimida não possui aplicação clínica na crise de ausência, é muito falso. Tá claro? É a principal escolha para a crise de ausência, tá certo? Etoxi-succinimida. Lembrem-se disso. A carbamazepina age bloqueando o disparo de alta frequência dos neurônios, merece até uma vírgula, diminuindo a liberação sináptica de glutamato e possui aplicação clínica somente nas crises de ausência. A carbamazepina, pessoal, age aqui impedindo o influxo de carga positiva aqui dentro. Ela não é indicada somente para crise de ausência de jeito nenhum. Tá claro? É tratamento de manutenção aí. Então, isso aqui é falso, ok? E o diazepam potencializa as respostas de GABA-A e tem aplicação clínica no estado de mal epilético. Certíssimo. O diazepam, assim como os barbitúricos, agem aqui. Os barbitúricos são mais potentes, porém os benzodiazepínicos são mais seguros. Então, isso aqui totalmente verdade. Qual seria a alternativa que a gente marcaria? C, E, letra B. Ok? Outra questãozinha para a gente treinar mais aqui, ó, sobre o mecanismo de ação dos fármacos antiepiléticos, usado em crises parciais e nas crises tônico-clônicas generalizadas.
Vamos analisar os itens abaixo aqui. A fenitoína bloqueia o disparo de alta frequência dos neurônios por sua ação sobre sódio, sobre os canais de sódio. Até aqui, beleza, não é isso? A fenitoína impede que o sódio entre no neurônio, regulados por voltagem, e diminui a liberação sináptica de glutamato, claro. Se eu tenho um neurônio lá que vai liberar glutamato, mas eu estou impedindo que cargas positivas entrem, portanto, eu estou mantendo ele em estágio de hiperpolarização, ele vai ficar em repouso. Se ele vai ficar em repouso, ele não libera o que está dentro dele, né? Então, eu vou diminuir a liberação do glutamato. Até aqui, tudo verdade, né? Número 2, a carbamazepina pertence a subclasses dos ureídos cíclicos e age aumentando as respostas fásicas do receptor GABA e reduzindo as respostas sinápticas. Gente, ó, o GABA-A não é o alvo da carbamazepina. Carbamazepina impede a entrada disso aqui. Bloqueia canal de sódio. Isso aqui tá falso, tá bem? Quem age no GABA-A são os barbitúricos e os benzodiazepínicos. Número 3 e último, o fenobarbital pertence à subclasse dos antiepilépticos tricíclicos e age bloqueando o disparo de alta frequência. Tricíclico, gente, isso aqui é antidepressivo, tá? Amitriptilina, nortriptilina, bloqueando o disparo de alta frequência dos neurônios por sua ação sobre os canais de sódio. Nada a ver com nada aqui, né? Não tem nem o que dizer, essa questão é falsa. Então, somente a 1 é correta. Ok? Espero que vocês tenham compreendido aí os diversos possíveis mecanismos de ação de fármacos antiepiléticos, como é que eles agem, tá? Qual é a filosofia, tá? Do tratamento antiepilético. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram discutir, coloquem aí, comente, tá bem? E a gente se encontra em algum momento aí para debater esse conteúdo mais uma vez. Um abraço a todos, até a próxima.